Oi! Hoje aqui na Argentina é o Dia dos Pais. No domingo, dia 18 de junho. E a gente está indo pra casa do pai do Gabriel para comemorar o Dia dos Pais com ele. Aqui comemora no terceiro domingo de junho. É o Dia dos Pais. E aí, como sempre, a gente está atrasado. O pai dele, como sempre, está fazendo churrasco, que aqui chama de assado. E a gente está levando vinho e um bolo que eu fiz. Um bolo com brigadeiro de chocolate com laranja, porque aqui eles não têm costume de comer brigadeiro, acho que nem conhecem. E na parte de cima com doce de leite, chantilly e morango. Um bolo bem molhadinho, do jeito que eu sempre faço aqui. Quer dizer, aqui não, quando eu vendo meus bolos. Antes de mais nada, queria te pedir para você ajudar aqui esse vídeo. Então dá uma curtida, se puder compartilhar e comentar como é que você passa o seu Dia dos Pais. E aí a gente tá indo de ônibus, a gente fica numa esquina porque tem 2 pontos de ônibus perto. Aí quando vem o ônibus, a gente corre para um lado, ou então fica onde a gente tá. E nesse caso a gente tá correndo pro outro lado. E também não deixe de se inscrever. Todo mundo sabe que os argentinos, eles adoram comer carne e que as carnes aqui são muito boas e realmente são muito boas. Mas, especialmente o pai do Gabriel, ele come churrasco o tempo todo. Tipo, todas as vezes que a gente veio aqui, quer dizer, nesses dias que a gente está aqui, pelo menos 3 vezes na semana ele teve churrasco. E é muito boa a carne aqui, muito boa mesmo. E hoje pra mim é um dia muito especial, porque hoje é meu primeiro dia dos pais, passando com um pai. Não é o meu pai, meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos, mas a gente nunca passou o Dia dos Pais juntos. Não culpo, acho que eu nunca senti falta disso, porque era uma data como qualquer outra. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai sentindo necessidades e percebendo a vida. E também, nessa mesma época, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu perdi um filho. E com isso, não deixei de ser pai. E também não tive como comemorar. E ter filho é ter um filho presente ali na lida, né? É uma questão que eu sempre tive desde pequeno. E esse ano, quer dizer, desde o ano passado, eu e o Gabriel, a gente tá num processo de adoção. E essa vontade de ser pai, e esse símbolo do ser pai, isso se torna muito mais, pra gente, pra mim especialmente, muito mais importante. Então hoje aqui está sendo uma data bastante emocionante para mim, porque eu lembro do meu pai com carinho, lembro do filho e cada vez mais eu me intero da vontade de ser pai que eu tenho. Falando um pouco da história minha com meu pai, meu pai sempre foi muito... Eu digo que meu pai era uma pessoa que não era apegado à família, ao mesmo tempo que era apegado à família. Por que eu digo isso? Porque na maioria das vezes ele estava ou trabalhando ou na farra, né? Ele era daquele tipo que saía na sexta-feira e voltava só na segunda-feira para trabalhar, dizendo que estava pescando. Era uma pessoa que bebia muito de farra. E ele e minha mãe não tinham um casamento tranquilo. Mas mesmo assim era meu pai e eu tenho muitas, diversas memórias maravilhosas com ele. Mas essa questão de Dia dos Pais, que Dia dos Pais é todo dia, né? Mas é como
uma festa. E eu gosto muito de comemorar tudo. Então, pra mim, sempre, depois que meu pai faleceu, principalmente depois, né, que eu tive a certeza que a gente não ia ter mais contato, até porque a gente se aproximou muito próximo à morte dele, nos últimos 2 anos da morte dele, que antecedem a morte dele. Depois, quando a gente não tem, a gente sente mais falta, né? A gente sente mais saudade. E essas datas sempre... Todas as vezes eu lembro do meu pai, mas essas datas me fazem ficar mais pensativo e reflexivo. E aí, depois, com essa questão de eu ter perdido um filho também, e agora estar no processo de adoção, e já está quase acontecendo para ser habilitado, essa data se torna muito mais significativa, né? Porque eu tenho a lembrança do meu pai, a lembrança do meu filho e a espera desse novo filho. E esse contato que eu estou tendo com o Gabriel, né? Desde quando eu conheci o Gabriel, desde quando a gente veio para cá, que eu tive contato com o pai dele e vi essa lida, né? Do pai com filho, pai com avô, com neto, né? De ter um pai ali, ter olhar assim, né? Perceber mais de perto a lida de um pai. Isso me emociona muito, ver esse simbolismo da família que tem na casa dele, que, como qualquer outra família, né, tem as suas desavenças, tem seus pensamentos diferentes, mas eles têm essa questão da família muito forte. E isso é o que me encanta na família dele, me encanta muito. Que era até uma preocupação, como o pai dele veio de uma cidade do interior, de como ele ia enxergar o casamento dele, né? O casamento do Gabriel e como ele ia me receber, como ele ia me tratar. E eu vim meio que sem expectativa, mas com reflexões sobre, e me surpreendeu assim 500%. O pai dele é muito acolhedor, muito amável, muito respeitador, se preocupa. Eu via a felicidade de quando a gente chegou, não só pelo filho, mas por mim também. E é muito bom você ter essa sensação. E aí, levantando essa questão do Dia dos Pais, comenta aqui pra mim como é que é a relação sua com teu pai, a sua história, uma história bonita que você tiver. Conta aqui. Te va sentido haciendo servicio. Vamos a tener una crescita. Bom, o diazinho tá terminando. A irmã do Gabriel, aqui é feriado, então ela vai para Porto Iguaçu para poder ir nas cataratas do lado argentino, Catarata do Iguaçu. Para quem não sabe, são 2 cataratas. Tem o lado brasileiro e o lado argentino. O lado brasileiro, onde tem o maior número o maior volume de água, e do lado argentino são a maior quantidade de quedas d'água. Então, ela vai com a filha dela, com a Reina, que é rainha em espanhol. Então, o pessoal já foi embora, a gente está aqui com o pai, com a mãe do Gabriel e uma amiga deles, finalizando esse dia, que tá frio, tá 12 graus aqui, mas com solzinho, então fica mais agradável. Aqui onde eles moram, que é no último andar, que é aqui na cobertura do prédio, fica mais friozinho, né? Mas é só vir aqui um pouquinho, pegar um pouquinho de sol, que dá uma amenizada nesse friozinho gostoso. Até porque também tô com agasalho, né? Mas gostaria de deixar aqui um recado para você que é pai, para você que tem vontade de ser pai, seja com laço biológico ou laço afetivo, né? Como é o que eu tô buscando nesse momento, a gente, na verdade, né? Eu e o Gabriel.
Por mais que eu seja brasileiro, o Dia dos Pais não é agora, mas Dia dos Pais são todos os dias, né? A gente precisa agradecer aos nossos pais por a gente ter tido vida, ter nascido, e com essa vida a gente pode fazer o que a gente quiser. Nesse processo que eu tô, que é encaminhando para mais uma vez ser pai, é que eu possa ser o melhor que eu puder, dentro da minha imperfeição, da nossa imperfeição, que a gente possa ser o melhor que a gente puder para o nosso filho. Mas eu deixo para você que é pai, para você que tem intenção de ser pai, para todos os pais aí que estão assistindo, um grande abraço, que você reconheça que a perfeição dos pais é serem imperfeitos, e tá tudo bem não poder oferecer o melhor, tá tudo bem não saber dar o melhor, mas o importante é que você deu a vida e que com essa vida seu filho pode fazer o melhor. Um grande abraço, fico por aqui. E comenta o que você achou desse vídeo, como é que foi o seu Dia dos Pais, o que você acha do seu pai, de onde você está falando, que é muito legal saber disso, ter esse retorno seu.